Tiago, capítulo 1. Está muito alto para vocês? Está confortável? Tá bom? Tá bom. A partir do verso 18. Tiago 1, a partir do verso 18, diz assim: Pois segundo o seu querer, Ele, Deus, o Pai, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar também. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, de 18 a 25. A carta que Tiago escreve para as igrejas é uma carta muito prática. Tiago é muito prático naquilo que ele ensina. Na verdade, Tiago quer trazer à luz como que deve ser a vida daquele que teve um encontro com Jesus. Aquele que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus que foi implantada em nós, como ele mesmo diz. De uma maneira prática, como que a gente deve viver o nosso dia a dia? Como que esse encontro que nós tivemos com Jesus deve forjar e moldar a nossa experiência de vida no dia a dia? Como que devem ser os nossos relacionamentos com as pessoas? Como as pessoas devem nos enxergar? E como que a gente deve se comportar e viver a nossa vida no dia a dia? Então, o livro de Tiago, a carta de Tiago, é considerada por muitos como uma versão do Novo Testamento de Provérbios, porque ela tem muitas considerações práticas, ele trata de muitos assuntos práticos para o nosso dia a dia. E aqui ele fala, em primeiro lugar, a respeito de que nós fomos gerados pela palavra e nós somos como que primícias de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o que significa primícias? Primícias, ou primeiros frutos, eram aqueles frutos que apareciam primeiro, os primeiros que nasciam. E o povo era ensinado por Deus a separar esses primeiros frutos e oferecer para Deus como oferta. Como nós fizemos aqui? O nosso melhor, o nosso primeiro é entregue para o Senhor. Isso significa que nós, uma vez que fomos entregues para o Senhor, deixamos de ter autonomia e autoridade sobre a nossa própria vida. A nossa vida não nos pertence mais. Nós somos gerados para sermos entregues como primícias para Deus, como uma oferta especial para o Senhor. Isso significa que nós, a partir desse momento, no momento que nós somos gerados novamente por Deus, pela palavra, deixamos de ter domínio sobre nós mesmos, no sentido de que nós não escolhemos mais como vamos viver a nossa vida. Nós temos um Senhor, um dono, aquele que nos comprou, a quem nós nos oferecemos como um sacrifício suave e agradável ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida, depois do nosso encontro com o Senhor, não é mais nossa. Ela pertence ao Senhor. E isso tem ramificações e consequências para a nossa vida como um todo. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou empreender, as coisas que eu compro, as pessoas com quem eu falo, a carreira que eu busco, os estudos que eu me dedico, tudo isso tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui, a gente vê que Tiago está dando uma orientação e um alerta para aquelas pessoas. Ele está falando o seguinte: olha, vocês não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. E aí eu estava pensando nesse texto e me lembrei de uma ilustração que talvez ajude a gente a entender. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar do Waze, aquele GPS que você tem no carro, não é isso? Todo mundo tem. Ou se você não tem, você já viu alguém usando e sabe como é que funciona. Muitas vezes, eu, por exemplo, não uso o Waze simplesmente para me dizer como chegar em algum lugar, porque eu já sei chegar naquele lugar.
Mas eu uso o Waze para saber o que está acontecendo no caminho. Então, eu não uso para saber o caminho, mas para saber o que está acontecendo no caminho. Porque se houver algum acidente, se houver algum tipo de atraso, ele vai me dar uma sugestão de uma nova rota. Não é assim que funciona? Agora, eu confesso para você que eu sou um pouco distraído. Então, às vezes eu coloco o Waze para me avisar de alguma alteração e esqueço que ele está falando. E faço o caminho que eu tinha planejado fazer antes. O que acontece? Vira e mexe, eu estou no meio de um engarrafamento, porque eu não notei que o Waze tinha me dado a instrução para virar numa outra rua e fazer um outro caminho. É mais ou menos isso que Tiago está falando. Não seja somente um ouvinte da palavra, pratique a palavra. O Waze tem o objetivo de me levar para o meu destino da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível, não é isso? A palavra de Deus também. Tanto que no fim do texto, ele diz que, no versículo 25, diz que esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. O nosso destino é ter uma vida próspera, bem-aventurada em tudo que realizar. Mas isso depende da nossa obediência à palavra e do fato de nós agirmos segundo a palavra, nós praticarmos a palavra. Então, não adianta eu colocar o Waze se eu não presto atenção no que ele está mandando eu fazer. E talvez, não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Eu estou dirigindo, o Waze me dá uma instrução e eu falo assim, não, esse caminho não tem sentido eu dar toda essa volta aqui. O Waze está louco, imagina, eu sei o caminho, vou fazer isso aqui mesmo. E o que acontece? Eu desobedeço o Waze, chego na frente, está tudo parado. Quantas vezes eu vindo aqui para Campinas, ele me manda pegar em Anguera e eu falo, não, vou pela Bandeirantes mesmo. E a Bandeirantes está parada e a Anguera está andando. Não é assim que acontece? Então, o que a Bíblia está falando para a gente? Que a gente precisa se atentar à palavra de Deus. E atentar-se à palavra de Deus não é simplesmente ter um conhecimento intelectual. Um perigo que a gente corre muito hoje em dia é você ficar o tempo todo consumindo conteúdo, por exemplo, na internet, talvez uma pregação, assistindo um culto, uma palestra, e você fica tão cheio dessas coisas, mas não se atenta ao fato de que você precisa colocar aquilo em prática. Então a gente acaba se enganando, a gente fala assim, não, mas eu estou ouvindo a palavra, mas a gente não está praticando. Eu ouvi pregação o dia inteiro, mas não coloquei em prática 1% daquilo que eu ouvi. Adianta? Não. É isso que o texto está falando. Que eu devo ouvir e colocar em prática. Colocar em prática e colocar em ação é o gatilho que vai fazer com que as palavras que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo de Deus, se transformem em algo que possa transformar a minha vida e me levar ao meu destino, como o Waze funciona. E eu quero mostrar para vocês que nesse texto a gente vê algumas instruções para que a gente possa fazer isso de uma maneira eficiente. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Tiago usa uma metáfora. A metáfora que ele usa é a metáfora da gente olhar no espelho. Ele fala que o homem que ouve a palavra e não a pratica é como um homem que olha no espelho e quando ele vai embora, ele se esquece daquilo que ele aprendeu. Né? Então vamos tentar discernir um pouquinho o que ele está falando. A primeira coisa que ele diz é que a palavra, então, deve ser aplicada de maneira pessoal. Veja que ele diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um homem que olha no espelho e contempla o seu próprio rosto. Quando a gente se olha no espelho, você está buscando saber como é que você está, não é isso? Para ver se o cabelo está em ordem, se você não está sujo de bolo de chocolate. Não é assim? Então, olhar para o espelho e olhar, então, para a palavra faz com que a gente veja como nós estamos de verdade. A palavra de Deus, quando a gente olha para ela, ela revela quem nós somos de verdade. A palavra de Deus tem a capacidade de discernir, mostrar o que está dentro do nosso coração. Quando eu olho para a palavra e me comparo com a palavra é capaz de mostrar quais são as minhas intenções verdadeiras. Ela tem a capacidade de mostrar quais são as minhas prioridades, aquelas coisas que me incomodam, aquelas coisas que me irritam, as áreas da minha vida que eu estou deixando de agir conforme a vontade de Deus. As áreas da minha vida que existe amargura, que existe ira,
que existe falta de perdão, que existe inveja. A palavra de Deus tem a habilidade de nos mostrar quem nós somos de verdade. Por isso que ele compara a ouvir a palavra de Deus com o fato de alguém se olhar no espelho. Quando nós nos olhamos no espelho, e se a gente quiser mesmo melhorar alguma coisa na nossa vida, a gente olha para o espelho com atenção, procurando ver se tem alguma coisa de errado. Não é assim? E aquilo que você vê que não está legal, você vai lá e corrige, não é isso? As mulheres normalmente andam com um espelhinho dentro da bolsa para ver se o batom está em ordem, para ver se o rímel não está borrado. Não é assim? A palavra de Deus tem esse papel de nos revelar aquilo que nós somos e as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas pelo Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Não sei se você já teve a experiência de ler um texto da palavra de Deus, um texto que você está acostumado, que você conhece há muito tempo, e quando você lê novamente, de repente, parece que as palavras saltam aos olhos da gente, e a gente começa a enxergar coisas que a gente não tinha enxergado, ou coisas que não haviam feito sentido antes, tem um novo sentido para a gente hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela encontra a gente no nosso momento de vida hoje, e nos mostra aquilo que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus é capaz de revelar aquilo que está no nosso coração. Agora, isso só acontece se eu gastar tempo me olhando nesse espelho. E tendo a coragem também de me expor à sua palavra. Porque às vezes a gente vai se deparar com coisas que nos incomodam, que nos ofendem. É como se eu olhasse no espelho e falasse assim, eu não estou gordo desse jeito não, esse espelho deve estar quebrado. Não é? Meu Deus, que olheira que eu estou, não é? Muitas vezes olhar no espelho não é uma coisa muito legal, muito agradável, não é? Ontem a gente foi tirar foto dos casais, e quando a gente foi tirar foto, alguém falou assim, puxa vida, a gente devia ter tirado foto antes de comer, porque agora está todo mundo mais cheinho. Muitas vezes a palavra de Deus vai apontar coisas na nossa vida que nós não gostamos. Vai mostrar para a gente que a gente está andando por caminhos que desagradam a Deus. São coisas que talvez nos ofendam, que falem assim, ah, Deus, eu não quero isso aqui, não quero ler isso aqui não quero fazer isso aqui é muito difícil. Eu não concordo com isso. E muitas vezes a gente lê a Bíblia assim, ah, isso é legal, não, isso aqui não é legal, isso aqui eu concordo, não, isso aqui é muito exagerado, não, isso aqui é legal, isso aqui é muito bom, não, isso aqui é já muito ultrapassado. Quando, na verdade, a gente deveria se colocar debaixo do escrutínio da Bíblia, como se a Bíblia estivesse olhando para a gente e falando assim, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, isso aqui precisa consertar. Não, Neto, isso aqui já era, isso aqui você precisa mudar. É a Bíblia que tem que olhar para nós, ou refletir em nós, e mostrar as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus, transformadas, curadas muitas vezes. Sabe, às vezes a gente está vivendo debaixo de feridas, está vivendo com feridas, com traumas, com angústias, né? Tristezas, que só a palavra de Deus pode nos revelar que de fato nós podemos ser mudados e tratados pelo Senhor. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que a palavra de Deus deve ser aplicada na nossa vida de uma maneira racional. O que eu quero dizer com isso? Vou ler para você aqui. Versículo 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que ele começa dizendo assim, mas aquele que considera atentamente na lei da liberdade, na lei perfeita. A palavra aqui para atentamente aparece 5 vezes na Bíblia. Uma é essa, e uma é uma outra que eu não vou comentar, mas tem 3, as outras 3 vezes, essa palavra é usada para descrever a atitude dos discípulos quando entraram na tumba vazia de Jesus.
Imagina os discípulos entrando na tumba vazia de Jesus, olhando ali dentro. Você acha que eles olharam assim, ah, está vazio, e foram embora? Ou eles entraram e falaram, o que aconteceu? Como assim está vazio? O que aconteceu? Cadê Jesus? Ele ressuscitou? Roubaram o corpo dele? O que isso representa para nós? A gente precisa olhar para a palavra de Deus e gastar tempo tentando entender, raciocinar, pensar o que a palavra de Deus representa para nós. O que aquela palavra, aquele versículo, aquela frase significa e o que isso muda na minha vida ou faz com que a minha vida seja transformada. Não adianta eu ouvir e estudar a palavra de Deus se eu não gastar tempo meditando nela, tentando entender o que ela está querendo dizer para mim hoje. Lembra que a palavra de Deus é viva. Ela pode dizer alguma coisa para uma área da minha vida hoje, e amanhã, aquela mesma palavra pode apontar para uma outra direção dentro da minha vida. Uma outra área da minha vida que também precisa ser mudada, e que foi revelada através daquela mesma palavra que falou comigo ontem, para uma outra área da minha vida. Está fazendo sentido para vocês? Estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso só acontece, gente, se a gente, de fato, olhar para ela atentamente. Gastar tempo. Não é uma lidinha antes de dormir, aquela que você fica babando em cima da Bíblia, quase dormindo. Não, é gastar tempo. Leia numa versão, leia em outro. Pergunte, tem dúvida? Liga para alguém, conversa com alguém. Fulano, me ajuda aqui, eu li isso aqui, o que isso aqui quer dizer para você? Vamos perguntar para o pastor? Vamos buscar em algum livro, algum comentário bíblico? Vamos nos aprofundar na palavra. Tiago está falando assim, vocês precisam olhar para ela atentamente, prestando atenção no que ela quer dizer. Quais são as implicações dessa palavra para a sua vida hoje? Não dá para a gente ficar falando assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui é fácil, isso aqui é muito... Não, isso aqui é muito difícil, né, gente? Isso aqui não dá para fazer, isso aqui era para aquela época. Não existe isso. A palavra de Deus não muda. Jesus falou assim que nem um ponto, nem uma vírgula da sua palavra passaria. Ela permanece a mesma. Então nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus de uma maneira racional, entendendo o que ela significa. E isso não acontece da noite para o dia. Não é assim. Tem gente que fala assim, eu tento ler a Bíblia e não entendo nada. Se você precisa aprender alguma coisa, você vai ler quantas vezes for necessário, não é isso? E se você não... Imagina que você está montando um equipamento que você comprou e pega o manual. Se você não entende, o que você faz? Lê de novo. Lê de novo. Se você precisar, você vai no YouTube e procura um vídeo que vai te ensinar a fazer aquela montagem, não é isso? E se por último você não conseguir, você passa a mão no telefone e liga para alguém que saiba fazer, não é assim? Por que a gente não age assim com a palavra de Deus? Por que a gente não se empenha da mesma forma? Por que a gente não vai na mesma profundidade com a palavra de Deus? Porque a gente não a valoriza. E o que Tiago está falando aqui é o seguinte, não sejam simplesmente ouvintes da palavra. Coloquem a palavra em prática. Primeiro de uma maneira pessoal. Olhe para ela e deixe que ela revele em você as coisas que precisam ser tratadas. Não dá para eu ler a Bíblia falando assim, fulano não precisa ver isso aqui. Esse texto aqui é para fulano. Ele sempre faz de errado. Quando, na verdade, a palavra é um espelho que mostra você. O que a palavra de Deus quer falar comigo? Quais são as áreas da minha vida que precisam ser mudadas? Eu preciso me expor à palavra de maneira pessoal, personalizada. Entende? Depois, eu preciso olhar para a palavra e aplicar essa palavra de maneira racional. Entender a fundo o que ela quer dizer para mim. Porque se eu permitir que a palavra de Deus faça isso, ela vai me transformar. Vai mudar a minha vida. Vai fazer com que aquela baba de bolo de chocolate saia do meu rosto. Vai fazer com que o meu cabelo fique mais bonitinho, mais arrumado. Vai transformar a minha vida. Vai transformar a maneira como as pessoas me veem. Vai me levar a um novo patamar de relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus também deve ser aplicada com perseverança. Com perseverança. Ainda no versículo 25 diz, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Nela persevera.
palavra de Deus precisa ser lida todos os dias. Eu preciso perseverar. Eu aprendi algo novo do Senhor. Eu vi que uma área da minha vida precisa ser mudada. Como eu falei, ela não vai mudar da noite para o dia. Mas eu preciso continuar aplicando os princípios da palavra na minha vida, de modo que o meu coração seja transformado. Que as minhas prioridades sejam transformadas. A palavra de Deus e a nossa vida com Jesus através do Espírito Santo muda os nossos amores, as coisas que nós amamos, as coisas que nós gostamos. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu fico parecido com Ele. Eu sempre falo aqui e vou repetir, nós somos a média das pessoas com quem nós andamos. Se eu ando com Deus, eu vou começar a ficar parecido com Ele. Se eu entendo as coisas que Deus ama, que Deus quer, que Ele gosta, eu vou começar a gostar e desejar as coisas que Deus quer, que Deus ama. Se eu ando com Deus, eu vou começar a entender as coisas que Deus odeia, as coisas que entristecem o Senhor. Isso vai começar a me entristecer também, porque eu estou andando com Ele. Mas andar com o Senhor não é alguma coisa que você faz em 5 minutos. É o dia a dia, todos os dias. E veja que Tiago usa alguns adjetivos ou alguns advérbios para dar a intensidade daquilo que ele está falando. Ele fala, considera atentamente na lei perfeita e nela persevera, não sendo ouvinte, como? Negligente. Negligente aqui no caso é esquecido. O cara ouve, o que eu ouvi mesmo? Não lembro. Se eu esqueci, eu volto lá e ouço de novo. Eu me empenho, eu desejo, isso é prioridade na minha vida. E ele fala, mas ao invés de ser um ouvinte negligente, seja um operoso praticante. O que é isso? Alguém que faz com excelência, que pega uma coisa para fazer e faz até o final. Não deixa pela metade, que vai e termina. Que se dedica, que quer fazer com excelência, que deseja fazer, que deseja ser mudado. Sabe, muitas pessoas às vezes procuram a gente para falar assim, pastor, eu estou com um problema tal. E muitas vezes são problemas graves, são situações difíceis, mas muitas vezes também são problemas que são simples de serem resolvidos. Ou pelo menos de começar a resolver. Aí a gente fala assim, você precisa fazer isso aqui, você precisa resolver essa questão. E a pessoa fala, legal. O que ela faz? Nada. Não muda. Não deseja mudar, não toma atitudes para mudar. O problema é alguma coisa que incomoda a pessoa, que traz consequências para ela, para a família, para o trabalho, na sua carreira muitas vezes, mas a pessoa se acomoda e não toma atitudes que precisam ser tomadas. Às vezes coisas simples. Então não adianta procurar alguém e falar, o que eu tenho que fazer? A pessoa fala o que tem que fazer, você não faz. Então por que você pergunta? É isso que o Tiago está falando. Não adianta ser ouvinte, tem que ser praticante. Tem que ouvir e fazer. Tem problemas simples na vida da gente, que a gente não resolve porque a gente não ousa crer na palavra. Por exemplo, tem gente que não fala com o irmão. Tem gente que não fala com o filho, por causa de algum tipo de problema que teve, alguma briga, muitas vezes boba. Mas o orgulho não permite que a pessoa vá lá e conserte, que peça perdão, que se arrependa, que aceite a pessoa de volta, e fica sofrendo e não resolve o problema. O que tem que fazer? Resolver o relacionamento. Mas a pessoa não consegue dar o passo. Por quê? Porque não se expõe à palavra. Porque não ousa obedecer à palavra. Porque não ousa fazer aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Você acha que você vai ser bem-sucedido se você não obedecer a palavra? Não vai. Os princípios da palavra de Deus precisam ser obedecidos para que Deus possa nos abençoar. E aqui eu quero me antecipar e usar uma ilustração que talvez faça sentido para a gente. Quando a gente fala em ser praticante da palavra, significa que a gente tem que fazer alguma coisa, não é isso? Eu tenho que agir conforme um mandamento, conforme uma orientação, um princípio da palavra. E aí você pode falar assim, não, mas isso é muito difícil. Eu não consigo obedecer essas leis, não consigo seguir
Muita gente fala assim, seguir a Bíblia, né? Não consigo seguir essa religião, é muito difícil. E eu estou aqui para dizer para você que a questão é que quando a gente olha para a palavra, não basta que ela me revele a mim, mostre quem eu sou. Eu preciso olhar para a palavra e ver aquele único que foi capaz de cumprir toda a palavra de Deus, que submeter completamente a palavra de Deus, que foi Jesus. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei, cabalmente, sem deixar nada de fora. E aí ele fala sobre a lei perfeita, a lei da liberdade. E aí quando você olha em lei da liberdade, parece um paradoxo, né? Como assim, lei e liberdade? Mas lei não é alguma coisa que te restringe? Não é isso que a gente pensa? A lei é alguma coisa que diz o que você não pode fazer. Você não pode parar, estacionar seu carro aqui. Então, eu estou sendo restringido. Onde tem liberdade aí? Eu vou usar um exemplo para você que talvez fique mais fácil de entender. Imagina um peixe num aquário. Ele está preso, ele está limitado ou ele tem liberdade? Está fechado dentro do aquário, né? Isso é bom ou é ruim para ele? Por exemplo, se o peixe fosse completamente livre, vamos dizer que ele fala assim, não, eu quero ser livre, não quero ficar mais dentro desse aquário aqui. Ele pula para fora do aquário. O que acontece com ele? Ele morre. Muitas vezes a gente enxerga a liberdade de maneira errada, equivocada. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito. Para que eu esteja pleno para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. A lei da liberdade é o seguinte: Jesus nos libertou de tudo aquilo que nos amarrava e nos impedia de fazer a sua vontade, de viver uma vida plena. O peixe dentro da água, ele é absolutamente pleno. Aquela restrição que ele está, sobre a qual ele está, dá a verdadeira liberdade que ele tem, de viver uma vida plena. Se ele sai daquele lugar, ele morre. Imagina que você comprou um carro, e o carro vem com o manual do proprietário, não é isso? Lá no manual do proprietário ele fala assim, olha, você tem que colocar óleo a cada tantos mil quilômetros. Aí você fala assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não vou botar óleo, não quero. Não gosto disso, vou gastar dinheiro com botar óleo. O que vai acontecer com o seu carro? Vai estragar, não é isso? E a gente não consegue perceber que a Bíblia é o manual do proprietário, que Deus deu para a gente. Ele fala assim, faz isso que o seu motor vai viver muito. Vai rodar muitos quilômetros, sem problema. Se você não colocar óleo no seu carro, ninguém vai chegar em você e vai te dar uma multa. Assim, você está multado em R$1.000 porque não colocou óleo no seu carro. Não é verdade? Mas o que vai acontecer? A vida útil do seu motor vai diminuir. A Bíblia é a mesma coisa. Se eu quiser viver plenamente em todas as áreas da minha vida, eu tenho que me submeter àquilo que o fabricante colocou na minha vida. Isso não é uma restrição, gente. Isso é uma bênção. Eu estou cuidando daquilo que Deus me colocou, me deu nas minhas mãos. Eu estou sendo livre para viver uma vida plena. Então, olhar para a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus não é viver uma vida restrita. Pelo contrário, é ser fortalecido para viver debaixo das instruções do Senhor, que vão me levar a uma vida plena. As eventuais restrições que a gente está enxergando aqui, na verdade, são bênção. Estão cuidando de mim, da minha vida, do meu corpo, para que eu possa cumprir os propósitos de Deus para nós. Então, quando alguém fala assim, você não pode fazer isso, porque a sua religião não permite, como você é ultrapassado, antiquado. Nada disso. O Senhor nos conhece, sabe o que é melhor para nós, e falou assim, olha, viva desse jeito, porque você vai ser feliz, você vai ser pleno. Hoje é comum, às vezes, as pessoas falam assim, eu não perdoo, não, fez comigo, eu não quero nem saber. Não falo mais, abandono. Num primeiro momento, talvez você se sinta mais confortável, porque você não vai ter que se relacionar com alguém que te feriu. Mas, no longo prazo, a palavra de Deus diz
que essa mágoa vai corroer você. E o Senhor está falando, perdoa. Assim como eu te perdoei, perdoe também. E viva pleno. Manifeste o amor de Jesus. Olhar para a palavra de Deus e permitir que ela haja na nossa vida, vai fazer com que a gente possa então viver uma vida plena e feliz. E vamos prosperar em tudo aquilo que nós fizemos. Não é isso que a gente quer? Chegar no nosso destino rapidamente, sem pegar trânsito, sem pegar congestionamento. O nosso destino é a plenitude daquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora, para chegar lá e sermos plenos e prósperos, nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Como eu disse, se eu olhar só para as minhas limitações e falar assim, não, eu não consigo fazer tudo isso, eu vou ficar frustrado. Mas se eu olho para Jesus e vejo que Ele foi capaz de cumprir toda a palavra de Deus, toda a lei do Senhor, isso traz para mim a vitória que eu preciso. Eu quero terminar lendo dois textos para você. O primeiro está lá em Romanos 8, 1 e 2. Que diz, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, a lei, ou você cumpre, ou você paga a multa por não ter cumprido. Ou você anda no limite da quilometragem, ou você vai pagar a multa pelo excesso da velocidade. Veja, Jesus não só andou na velocidade correta, como teve que pagar a multa, mesmo não tendo ultrapassado o limite da velocidade, porque ele pagou a multa que era minha. Então, a justiça de Jesus caiu sobre mim. Ele pagou a minha conta. Então, eu posso andar em liberdade, mesmo vivendo debaixo dessa lei. Porque essa lei me traz segurança e o Senhor já pagou o preço da multa que eu tinha que ter pago. É isso que faz com que a nossa vida possa ser plena. O Senhor quer nos tirar de um patamar de uma vida cristã que simplesmente conhece a palavra, mas não vive a palavra. E aí não é só uma questão de fazer tudo direitinho. É que quando eu obedeço a Deus, eu vivo os benefícios das promessas. Eu vou andar num novo patamar, crendo no poder de Deus, crendo na provisão do Senhor em todas as áreas da minha vida. O Senhor tem liberdade para nós, tem provisão para nós, tem cura e tem saúde para cada um de nós. Mas o Senhor nos chama para viver, experimentar a palavra. A palavra foi implantada em nós, está dentro de nós. E é isso que nos transforma. Olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra e vermos como num espelho a nossa vida, as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, mudadas. E não só isso. É como se num espelho, fosse aquele espelho mágico da Cinderela, que você olha no espelho e vê não só o reflexo de quem você é, mas o reflexo daquilo que você vai ser. Já pensou nisso? A palavra de Deus nos mostra quem nós seremos quando nós formos como se estivermos morando com o Senhor. Plenos, perfeitos em Deus. Completamente resgatados, renovados no Senhor. A palavra de Deus não só nos aponta aquilo que nós precisamos mudar, mas aponta para nós aquilo que nós seremos e as promessas que Ele tem para nós. A palavra de Deus é um espelho que não só mostra o que está para trás, mas mostra o que está para frente também. O nosso futuro. Mostra para nós as promessas de Deus cumpridas. E por elas é que nós vamos viver. Nessa esperança, nessa expectativa. Para que o Senhor nos transforme de verdade. Amém?